Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos os meus amigos que compõem o nosso canal do YouTube. Esse que vos fala é Cícero José, para a glória de Deus, diretamente do estado do Ceará para todo o nosso povo do globo terrestre, onde a minha voz pode alcançar você. Vamos abordar uma reflexão falando a respeito do amor, mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de todas as notificações para que você não venha perder nenhum dos vídeos que serão postados nesse canal. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos e amados irmãos. O apóstolo João escreveu a respeito do seu livro, dizendo o seguinte: no capítulo de número 3 do livro de João, Evangelho 3, versículo de número 15, diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia Sagrada, meus amados, é um dos requisitos base das nossas vidas. Eu coloco a Bíblia como um dos requisitos ao ponto de dizer que ela é um manual de instrução para as nossas vidas. O Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em quesito que a Bíblia fala a respeito que ele é o Senhor dos senhores, e ele descreve e prescreve na sua palavra, dizendo o seguinte: eu e a minha palavra é um só. Nós podemos entender, meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes, telespectador do meu canal, que João escreve a respeito do amor de Jesus para com as nossas vidas. O amor singular que nos traz explicações daquilo que nós necessitamos para a nossa vida e para ter um entendimento perplexo daquilo que é o original para a nossa vida. Ele teve a clareza de nos escrever algo fortificador para as nossas vidas, ao ponto do entendimento prestado, para que nós possamos analisar as Escrituras Sagradas em todo o tempo e trazer simbolismo da vida sagrada, para que nós possamos entender, porque a vida, ela, quando tem Jesus Cristo como firme fundamento, nós temos uma vida consagrada e uma vida sagrada diante de Deus. Podemos ver os homens, os profetas que escreveram a respeito das Escrituras, trazendo sempre instruções para nossas vidas, para que nós pudéssemos seguir nesse padrão maravilhoso que é analisar as Escrituras Sagradas. Nós precisamos a todos os momentos estar estudando, para que nós venhamos estar analisando o que as Escrituras Sagradas traz para nós, a revelação que a Bíblia nos traz, porque João, ele teve muita sabedoria a escrever o seu livro, trazendo, algo recíproco, algo verdadeiro para a nossa vida, porque Deus, ele enviou porque Deus enviou, ao mundo Deus enviou Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, eu fico analisando o que Deus, ele diz. Ele fala assim, porque Deus, enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você
Está entendendo? Porque aquele que crê no Senhor, ele não terá condenação. O amor de Jesus foi bem além quando, João escreveu tudo. E para que você lembre, no versículo de número 15, ele traz uma prévia de entendimento para nós, dizendo o seguinte, para que todo aquele que nele crê não pereça, sabe? Aí ele escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí ele reaviva para mim e para você, para que nós pudéssemos entender. Ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho para que tudo, ou seja, porque Deus enviou o seu Filho para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Será por que nós muitas vezes não queremos entender o que a mensagem das Escrituras Sagradas traz para nós? O Senhor Jesus, ele traz um avivamento para as nossas mentes, para que nós possamos entender aquilo que ele quer para cada um de nós. Nós precisamos aprender dia após dia um ensinamento bíblico para as nossas vidas, para que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor e para que nós venhamos ter o temor, o verdadeiro temor de um símbolo vivo da palavra de Deus para com as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele vai dizer também que todas as coisas foram feitas através dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Todas as coisas foram feitas por palavras, ou seja, com palavras de Deus. A palavra do Senhor a todos os momentos se cumpre sobre a vida de todos nós e nós temos que ficar analisando sempre para nós ver os requisitos daquilo que o Senhor ele quer para as nossas vidas e que nós possamos obedecer a palavra do Senhor em todos os aspectos de vida para as nossas vidas, porque o símbolo da palavra ela se cumpre em todos os momentos em nossas vidas e é necessário entender aquilo que o Senhor Deus ele quer para cada um de nós. Nós temos que analisar as Escrituras Sagradas como nosso maior manual de instrução para que nós possamos ter vida e vida com abundância, porque é o que a palavra de Deus descreve para nós, que aquele que crê no unigênito Filho de Deus, eles têm vida com abundância. E nós temos que crer, nós temos que ter o requisito da fé, a crença no Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, porque João ele escreve no primeiro capítulo do seu livro, no capítulo número 1, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, sabe? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas, por Ele, e nada foi feito, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, certo? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nós podemos ver que tudo isso é um requisito para as nossas vidas, trazendo um simbolismo de uma lembrança para nós, para que nós pudéssemos a cada dia entender. Ele diz ainda no versículo número 5, ele era a luz, mas nós vamos ver que ele era a luz e nós vamos ver que as pessoas não reconheceram a luz. Aí o João escreve no versículo dizendo que a luz resplandece as trevas, É uma coisa interessante que
a treva ela não se une com a luz. E nós podemos ver que o Senhor ele tem dito, né? Ou seja, trazido a compreensão para nós e nós não queremos entender. Você está entendendo? Ele era a luz dos homens. Você está entendendo? E as pessoas quiseram apagar a luz. As pessoas não reconheceram a luz. Aí a Bíblia diz que a luz ela resplandece as trevas, né? E é uma coisa interessante para nós, mas às vezes a gente fica triste. A Bíblia diz que a luz ela resplandece nas trevas. Você está entendendo? E nós vamos ver que as trevas não reconheceu, a treva não a conheceu. Elas não quiseram nada com Jesus. Elas não quiseram nada com o Senhor, mesmo Ele trazendo um simbolismo de salvação para a nossa vida, foi rejeitado. Louvado seja Deus por os homens da época. E nós devemos analisar que Deus ele é amor, Ele deu prova do seu amor. Ele diz, o apóstolo João escreveu claro para que nós viéssemos entender porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é assim que nós temos que crer. Às vezes você pode imaginar que depois que você aceitou Jesus, tudo já está bem, a sua salvação já está concluída, mas nós devemos analisar que nós precisamos, a cada momento da nossa vida, estar buscando o Senhor no requisito de estar em santidade com Deus, buscando simplesmente aperfeiçoar-se em santidade com Deus. Nós vamos ver que a Bíblia Sagrada descreve que houve muitos homens e mulheres de Deus que buscaram a santidade. Havia muitas pessoas que se consagravam a Deus. Vamos ver, Noé tinha comunicação com Deus, Abraão tinha comunicação com Deus, Elias tinha comunicação com Deus, Enoque teve comunicação com Deus e Deus a tomou para si. Moisés tinha intimidade com Deus, Ezequiel tinha intimidade com Deus, mas nós vamos ver que eles buscavam ao Senhor. Daniel, por sua vez, também tinha intimidade com Deus. Nós vamos ver que Daniel orava constantemente ao Senhor. E Daniel trouxe, louvado seja Deus, um exemplo para nós do que é oração. Daniel orava ao Senhor. E Deus ele sempre ouviu as súplicas de Daniel. E Jesus ele veio nos trazendo um simbolismo de vida, de eficâcia, de novidades de vida ao nosso favor, para que nós viéssemos ser abençoados por Deus. Sabe, nós vivemos, para viver, para adorar, para se santificar perante Deus, e Deus ele possa estar nos abençoando cada vez mais ainda, e que nós possamos ter uma vida diante de Deus decretada como vitoriosos em Cristo. Deus ele é sempre fiel para fazer infinitamente mais ao nosso favor, pois a palavra traz um requisito, um símbolo de paz para a nossa vida e para que nós venhamos estar entendendo aquilo que Deus quer, aquele processo maravilhoso que Deus quer para nossas vidas. E muitas vezes nós não paramos para entender os requisitos padronizados que a Bíblia tem para a gente em todos os aspectos. E nós devemos entender que Deus ele incentivando e inspirando os profetas a escrever a respeito do que Ele quer para as nossas vidas, que Ele traz esse simbolismo para a gente. Um simbolismo muito abençoado que João trouxe para a gente. Ele era a luz, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não a conheceu. Ou seja, como se ele tivesse dito, olha, ele veio para o mundo, mas o mundo rejeitou, o mundo não entendeu. Porque nós vamos analisar que o Senhor Jesus, ele veio especificamente para o povo de Israel na época. Ele veio diretamente para o povo de Israel, porque caoticamente
era um povo que era rebelde, que vivia em pecado. Nós pertencíamos ao pecado naquela época, já por conta que nós pertencíamos a uma sociedade, pertencia à terra. Nós somos terrenos, somos falhos, somos descendentes do primeiro homem que foi feito na terra. Mas Jesus veio exclusivamente para perdoar os pecados dos israelitas, que nós vamos ver na Bíblia que eles pecavam muito, eles eram rebeldes, a maioria deles era rebelde, desrespeitava os profetas e não queria também muitas vezes entender e compreender o conselho dos profetas que Deus enviaram para que viesse dar instruções para os profetas, e muitas vezes eles rejeitavam os conselhos dos profetas. Então era necessário que um outro viesse a ter um sacrifício vivo de cruz, porque nós vamos ver que outrora os profetas eles faziam sacrifício, né? Os sacerdotes eles faziam sacrifícios de cordeiros para vir e molir o pecado, ou seja, para remover o pecado daquela pessoa. Só que não limpava o pecado, simplesmente expelia, ou seja, simplesmente cobria o pecado das pessoas. E Jesus ele veio trazendo um símbolo totalmente diferente. Ele disse: olha, eu vim para dar minha vida, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo escravos do pecado, o Senhor nos teve como ovelhas do seu pastoreio. Por que nós muitas vezes não queremos entender aquele requisito mais importante da nossa vida que o Senhor Deus tem para nós? Estamos vivendo em dias difíceis, verdade, mas temos que confiar no Senhor em todos os aspectos da nossa vida, para que nós possamos a cada dia ser abençoados por Ele, pois Ele tem um sinônimo de vida eterna. A palavra de Deus deixa claro para nós que o Senhor ele não veio condenar o mundo, mas Ele veio para que o mundo viesse ser salvo por Ele. As trevas não a conheceu, ou seja, aqueles que estavam vivendo em rebeldia, eles não compreenderam o amor de Deus para com a humanidade. Os seres humanos rejeitaram o amor de Deus, esquecendo das profecias anteriores, porque nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, muitas profecias onde Deus ele trouxe à memória de muita gente aquilo que Deus queria para a nossa vida futura. Daniel trouxe profecias a respeito da vinda de Jesus, Isaías trouxe a respeito da vinda de Jesus. Os profetas, todos os profetas, eles trouxeram um simbolismo de vida a respeito da vinda de Cristo. Isaías foi o que mais trouxe a respeito. Você vê que ele vai dizer no seu livro que o Senhor Jesus, Ele veio para os quebrantados de coração. Nós estávamos fora do requisito na época por conta do povo de Israel. Mas a Bíblia declara que o Senhor ele veio para os quebrantados, e aqueles que receberam foram a nossa nação, as pessoas exclusivas da nossa área, porque nós éramos considerados como gentios. Ou seja, as pessoas hoje em dia, eles trazem no dicionário uma pessoa gentil como uma pessoa simpática, como uma pessoa educada. Mas naquela época, os gentios não eram considerados pessoas educadas, eram as pessoas rebeldes, né? Trazendo o simbolismo vivo pela Bíblia, aquilo que nós precisamos aprender. Então, as Escrituras Sagradas declaram que Deus ele veio enviar o seu Filho para o povo de Israel, e nós fomos privilegiados através do povo de Israel, porque Jesus ele nos alcançou com a sua misericórdia. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu espero que esse estudo, simples estudo reflexional, trazido em reflexão para a sua vida, venha trazer um entendimento para você, certo? E que você possa também compartilhar para outras e outras pessoas, porque nós estamos a cada dia aprendendo. Inclusive eu estou aprendendo com você e através de você também, tá certo, meus amados? Então
que você possa estar nos abençoando com a sua inscrição, se você não é inscrito, e que você também possa compartilhar em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.